Olá, talento! Seja super bem-vinda a mais um podcast do nosso Fala Talento. Sou Denise Oliveira, gestora de RH, e eu fico muito pensativa no decorrer de todo esse tempo que eu tenho experiência no mercado de trabalho, que eu tenho experiência nesse processo de recrutamento e seleção, independente de qual for a área. Eu sempre tenho que ouvir dos gestores, dos empreendedores, dos famosos patrões, donos das empresas, a pergunta de sempre: tem filhos? Qual a idade? Onde mora? Casado, solteiro, separado? E até mesmo casa própria, aluguel, paga alguma prestação? Sim. Nesse nosso podcast de hoje, é um assunto muito polêmico e que vem muito ligado para o processo de recrutamento e seleção, que eu sempre digo que é atração de talentos. Atrair talentos para um processo de seleção. E às vezes, a grande falha de determinadas perguntas do famoso pré-conceito que as empresas acabam colocando, embutindo na sua cultura, nos seus costumes, acaba perdendo excelentes profissionais competentes, talentosos, como você, como eu. Vamos lá? Por que as empresas estão fazendo sempre essas perguntas, Denise? E eu volto a dizer, são 26 anos de experiência nessa área. Eu já fui da geração do RH.1, eu estou agora na 4.0, eu espero alcançar a 5, a 6. Mas a realidade é a seguinte, talento: o que e o porquê fazemos essas perguntas? Então, eu vou tentar, no primeiro momento, ser muito didática. Em alguns pontos, vocês vão achar, na hora que estiverem ouvindo esse podcast, vão falar: não acredita, a Denise está do lado do empregador, a Denise em algum momento está do lado de nós, empregados, trabalhadores, pessoas desempregadas, o disponível no mercado de trabalho. Mas a realidade é essa. E eu vou ter que compartilhar com vocês uma realidade. E sempre vem com alguma experiência. E não tem jeito. Quando a empresa ela é criada e ela começa a crescer, a virar história, a empresa tem história de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e assim vai, tem casos, tem histórico de ex-funcionários, tem histórico de funcionários atuais, muitos funcionários que só deram prejuízo na empresa com determinados pontos, outros que deram resultados extraordinários, mas foram embora por determinados pontos. Então vamos lá no primeiro momento. Eu passo muito por processos seletivos de algumas empresas que eu vou fazer consultoria, assessoria, e quero que você contrate X pessoas. Olha, Denise, presta atenção, não quero com filhos. Eu faço a pergunta: por que não quer com filhos? Por causa do segmento da nossa empresa. Porque tem que viajar. Porque o serviço é um horário comercial muito pesado, bem dizer, trabalhar de domingo a domingo. Então a pessoa vai questionar que quer ficar com um filho, com os filhos, são pequenos, são adolescentes, tem que levar para médico. Não quero com filhos. Outro ponto, quero com filhos. Aí vem aquele eu quero com filhos. E aí justamente aquele detalhe, o porquê. Denise, eu visualizo, já tenho experiência aqui dentro da empresa. O índice maior são funcionários que têm filhos. Eles aguentam o tranco. O emocional pode ficar abalado. Vai lá, trabalha, se dedica, é extremamente produtivo. Fica depois da hora. Lógico que quer fazer hora extra, porque tem que sustentar os filhos, sustentar a família. Gosta muito do plano de saúde, porque a esposa fala que o plano é muito bom, as crianças precisam fazer o tratamento A, B e C. Então, queremos com filho. São mais responsáveis. A gente pode chamar atenção, eles vão engolir, porque eles não querem ser mandados embora, eles também não querem pedir demissão, porque eles têm filhos.
Vocês viram os dois lados, né? Aí vem a famosa idade, de novo, preconceito. A idade quem faz é você. No passado, e bota passado nisso, época de minha mãe, a época dos avós de vocês, se vocês forem mais jovens, vocês vão falar meus avós. 50 anos já era uma pessoa com uma idade, era considerado naquela época mais avançada, a pessoa estava extremamente cansada, não queria estudar, não tinha condições até mesmo de estudar, mente exausta. Trabalhava e o intuito era se aposentar, seja na profissão que for, sendo cargo público ou empresas privadas. Só que o passar do tempo, globalização, era da tecnologia, era do conhecimento, a medicina cada vez mais avançada. Quem de vocês, eu dou exemplo, quem de vocês não toma um colágeno, não toma uma proteína, né? Não se alimenta bem melhor, frutas. A gente faz exercícios, faz pilates, faz todo um tratamento, não só para a parte física, mas também tratar o emocional. Isso tudo que eu comentei agora, através de suplementos alimentares, de frutas, uma alimentação mais correta. Tratamentos médicos evoluídos, cada vez mais crescendo, ajudando na nossa genética. Lembrando para você que a pessoa com 50 anos, muitas não aparentam que tem 50 anos, estão super bem, super cuidadas. A cabeça extraordinária, ninguém mais para de estudar, de usar tecnologia, de aprender. Mas o preconceito continua. O preconceito do mais jovem, ele é muito jovem, é da tal geração Z, a geração Delta, a geração que não aguenta, né, que não suporta a pressão, não aguenta ser chamado a atenção, não gosta de ouvir feedback negativo, é uma geração que não tem paciência, quer logo crescer na empresa, entrou como auxiliar, já quer ser o dono da empresa, o presidente. Tem os dois lados que eu comentei agora. O mais jovem, que muitos criticam, o mais maduro, passou dos 50, as empresas muitas estão desprezando, mas tem muitas que estão abraçando cada vez mais, porque é uma geração que já tem a paciência da geração jovem que não tem, e a gente entende o porquê, porque o jovem entrou nessa era da tecnologia, já nasceram com a tecnologia nas mãos. A gente teve que aprender. É isso que eu estou dizendo. Obter conhecimento independente da idade. O profissional que quer se qualificar, que quer aprimorar as suas competências, não parar de estudar, network, tá? Principalmente o famoso network LinkedIn, que eu vejo uma geração muito madura ali dentro do LinkedIn. Eu acho isso muito legal. Uma geração que realmente trabalha nisso. Usa, eu não parei no tempo, não é porque eu tenho 45, 50, 55 que eu sou uma pessoa arcaica, parada lá no tempo, em 70 que eu nasci, em 68 e assim vai. Então, vamos quebrar esse tabu de idade. Atendi uma pessoa, tenho quase 50. E aí? O que isso tem a ver? A tua falha que você está esquecendo de estudar, de se aprimorar. Desmotivado por quê? Porque o preconceito está dentro da sua cabeça. Tira esse preconceito de idade. Tudo depende de você. Onde mora? Meu Deus, tem profissionais que eu conheço que eu trabalho em consultoria, assessorias de empresas, auditoria, e quando eu vou ver no ponto, o funcionário chega mais atrasado do que chega no horário correto, que é a obrigação dele, e o simples motivo, às vezes, mora 10 minutos da empresa, 15 minutos da empresa. Muitos até vão de bicicleta ou de sua motinha a pé e chegam atrasados. Um caso que eu ouvi de uma aluna que falou: professora, eu trabalho no aeroporto numa empresa X e um dos melhores funcionários da empresa, ele mora em Magé. É o que mais chega cedo. Ele não chega no horário que é obrigatório, ele chega bem adiantado. Ele mora em Magé, aeroporto Santos Dumont, centro do Rio de Janeiro.
caos em trânsito, obras que você possa imaginar e não pode imaginar em Avenida Brasil, tudo parado na linha vermelha, Austin Luiz e assim vai. Não significa o local aonde mora, significa as atitudes que você vai perceber ali naquele profissional. Tanto que eu falei no profissional que tem ou não tem filho, tanto que eu falei no profissional independente da idade. E o casado solteiro está linkado isso tudo. Quem disse que porque é jovem, ai meu Deus, que medo, é jovem, vou perguntar logo, você quer casar? Pretende casar? Assim que casar vai ter filhos? Parem com isso, lógico, eu tenho que fazer a pergunta lembrando. Dependendo do salário, eu tenho que saber como recrutadora, como responsável, gestora da empresa, eu tenho que alinhar toda uma estratégia. O meu pensamento não é contratar esse profissional, ele ser eterno dentro da empresa. A ideia não é essa. Mas eu preciso de um profissional que tenha um tempo ágil dentro da empresa, ativo dentro da empresa, que ele dê bons resultados. Então, eu tenho que fazer essas perguntas, mas eu tenho que entender da forma e das minhas necessidades de fazer essas perguntas, de acordo com o segmento da empresa, de acordo com o cargo. Realmente, se for um cargo de viagens, viajando sempre, independente se é o sexo masculino ou feminino, eu tenho que entender a estrutura dele ou dela. Tem filhos, mas tem quem ficar, tem quem coma conta, porque você é um gestor, vai ter que rodar filiais de quase o Brasil todo, independente de ser gestor ou gestora. Então, eu tenho que ter um fundamento, um motivo de fazer essas perguntas. Não só para aquele motivo, porque a Maria entrou na empresa, a Maria ficou grávida, durante os 9 meses Maria só me deu dor de cabeça, só atestado médico, prejudicou os colegas, quando voltou da licença e eu tive que mandar embora, tive um gasto enorme. Isso tudo eu tenho que sentar. Tem histórias sim, como da Maria, do José, e assim vai, mas eu digo para você, como profissional, que hoje são 26 anos de carreira, tem um filho que já vai fazer quase 20 anos, quase não, já vai fazer 20 anos agora, se você estiver ouvindo esse podcast em janeiro, e eu vou te falar com a maior sinceridade. Eu trabalhava numa determinada empresa, uma empresa no ramo de gás, e eu digo, 9 meses trabalhando tranquilamente como profissional, ia nas minhas consultas médicas, fui 2 vezes passando pela área trabalhista, né? O Ministério do Trabalho, Fiscal do Trabalho, e eu não tive problemas nenhum. Lógico, cheguei no 9º mês, entrei de licença, capacitei um profissional que na época ele era estagiário e logo a gente contratou para ele poder ficar na minha parte de RH, departamento pessoal. Eu não escondi nada dele, porque eu volto a dizer, meu conhecimento ninguém rouba. Retornei à empresa e aconteceu a pergunta que é natural. Os diretores, com outro gestor, me perguntou: você quer continuar na empresa ou você vai cuidar do seu filho? Acho que foi uma pergunta, não foi bullying, não foi danos morais, não foi desrespeito, não. Pelo contrário, profissionalismo. E eu, como profissional, respondi: minha mãe está tomando conta do meu filho, eu tenho uma pessoa que também ajuda, auxilia minha mãe, e eu vou continuar trabalhando e em breve estou retornando para a faculdade porque eu tive que dar uma pausa. E graças a Deus trabalho até hoje e está aí meu filho, já vai fazer 20 anos, já está na faculdade, no curso de economia e eu digo que tem um ponto muito positivo. Cuidei dele, sim, não deixei de cuidar, mas eu também cuidei da minha vida profissional e da minha vida pessoal. Sucesso para vocês, talento! E eu acho que é um assunto ainda que tem muita coisa para a gente evoluir sobre esse conteúdo. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo podcast. Deu sede agora, vou beber uma aguinha. Te encontro no próximo. Um grande abraço.